A graça e a paz do Senhor a todos. Amém. Uma boa noite. Muito bom estar aqui, ainda que por um motivo não tão bom, né? Mas graças a Deus nosso pastor já está se recuperando, daqui a pouco já está correndo aí de novo, virando noite sem dormir, porque a gente conhece ele, sabe que por mais que o médico vai falar assim, segura, calma, é difícil segurar ele. Mas daqui a pouco a gente tem certeza que ele vai estar para cá e a gente está muito feliz por isso, amém? Amém. Nesse momento, antes de começar a pregação, eu queria... Me fugiu a palavra. Não estou nervoso não, estou tranquilo. Eu queria apresentar o nosso visitante aqui essa noite. A gente está recebendo o Gilmar, que está aqui. Seu Gilmar, que Deus te abençoe, que você se sinta muito bem-vindo, que... Eu queria te pedir para quem estiver um pouquinho perto, dar um abraço nele, que realmente você possa sentir o amor de Deus essa noite aqui, tá bom? Eu queria chamar as nossas crianças. Eu vi algumas. Aí. Quem que vai dar aula para elas hoje? Vem para cá também, Tânia. Queria convidar você a estender a sua mão e a gente orar abençoando a vida das nossas crianças, abençoando a vida da Tânia, que mais do que só um momento lá embaixo, seja um momento de plantar sementes, porque eu sou a prova viva de que esses momentos dão certo, sabe? Tipo, eu estive aqui e cresci, hoje estou aqui e ainda por vezes que parecia que nada fazia sentido, essas verdades estavam firmadas dentro do meu coração e são essas verdades que vão sustentar a vida delas, eu tenho certeza disso. Então, estende suas mãos. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de receber, Pai, crianças e de ser canal, Senhor, como igreja, de algo tão importante que é plantar as verdades do Teu Evangelho no coração delas, Pai. Pai, nós sabemos que nós não temos outra coisa a fazer senão lançar as sementes, mas a palavra é Sua, quem age no solo dos corações, ainda que pequenininhos, é o Senhor. Então nós pedimos que o Seu Espírito esteja com elas, Pai, lá embaixo, que o Seu Espírito esteja inspirando, Senhor, a Tânia, a melhor forma de se comunicar, mas também abrindo os ouvidinhos e os corações delas, Pai, para que elas entendam, ainda que de forma ainda pequena, como realmente uma semente, mas que elas comecem a entender o Seu amor, que não vai abandonar elas nunca, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém. Fazer o nosso túnel. Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. A gente vai ler somente o verso 14. Colossenses 3, 14. Amém. Esse versículo, enquanto eu estava preparando a mensagem, eu percebi uma coisa. Se a gente tiver aqui 6 versões diferentes da Bíblia, cada uma das versões vai estar diferente e a gente vai fazer um teste. A minha versão está igual a que está aqui no Data Show, que a gente vai ler agora. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Quem tem uma versão diferente? Então, Lu, depois a Jaque. Que é o elo perfeito. Jaque? Acima de tudo, visto porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. Pai? Acima de tudo, tenha o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Pois o amor... Já dava pra gente ir embora, porque... Todas as versões vão falar um pouquinho sobre o que é o amor.
E é um pouquinho disso que eu queria falar hoje. Não sei quantos vão lembrar, da última vez que eu preguei, eu falei sobre Tiago. Eu intitulei como Tiago, uma carta para mim. E a gente falou sobre a necessidade de ter fé. Hoje eu queria falar de Colossenses e eu pensei num título muito similar, que é Colossenses, uma carta para nós. Colossenses agora é uma carta que é para todo mundo. E para a gente começar, eu queria convidar você a pensar que é muito comum a gente ouvir falar de amor hoje em dia. Qualquer canal que você ligar à televisão, qualquer série, filme, música que estiver passando na rádio, tem uma chance enorme de falar de alguma forma de amor. Um amor romântico, um amor fraterno, um amor amizade, mas parece que o amor ele está presente em toda a estrutura do nosso mundo, né? E aí, enquanto eu estava pensando nisso, eu pensei que talvez o amor ele seja o sentimento mais nobre que a gente consegue ter. Tipo, ele é tão nobre, tão nobre, tão nobre, que até o mundo que é mau valoriza o amor. Não é incomum, e eu tenho certeza que se você pensar na sua roda de amigos, você vai encontrar pessoas nessa situação. Pessoas que não têm religião nenhuma, e quando perguntam, qual é a sua religião? A pessoa fala, minha religião é o amor. Ou ainda pessoas que falam assim, não, eu nem sou cristão, mas eu admiro o que Jesus disse a respeito do amor ao próximo. O amor ele é algo tão nobre, que até o mundo entende o valor que ele tem. Mas o amor que o mundo oferece é um amor extremamente raso, é um amor extremamente incompleto. E enquanto o amor que a Bíblia nos mostra é um amor muito mais profundo. Hoje a gente vai ver esse amor nessa carta de Paulo, Colossenses, uma carta para nós. E para a gente começar, eu gosto sempre de ambientar. Então, Colossenses ele é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para uma igreja que Paulo não conhecia. Dificilmente a gente para pensar nisso. Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma vez que eu falei, nossa, Paulo está escrevendo para uma igreja que não foi ele que fundou. Porque é tão comum, né? Paulo escreve para Tessalonicenses porque ele fundou a igreja de Tessalônica, ele escreve para Gálatas porque ele fundou a igreja na Galácia, mas a igreja de Colossenses é uma igreja que Paulo não conhecia ninguém, nem pessoalmente. Paulo ouviu de uma pessoa enquanto ele estava na prisão, a respeito da fé dos colossenses e como ali Deus havia plantado uma comunidade em torno de si. E aí a primeira coisa que Paulo começa a carta é falando assim, eu estou muito feliz de ouvir tudo que eu ouvi. E aí Paulo, que não conhecia eles, mas que ouviu relatos e ouviu as histórias e ouviu as conversas, ele entendeu que aquela comunidade, embora abençoada por ser formada em torno de Jesus, ela corria alguns riscos por ter uma doutrina frágil. Então Paulo resolve escrever essa carta para aperfeiçoar essa doutrina. E ele começa, e aí eu vou pedir para vocês manterem a Bíblia aberta em Colossenses, a gente vai voltar aqui para o 1. Paulo começa em Colossenses 1, falando sobre o Cristo que é supremo, ou a supremacia do Cristo. E a supremacia de Jesus é parte do que a gente leu, eu nem sabia que a gente ia ler o credo hoje, mas é parte do que a gente leu o credo. A supremacia de Jesus vai falar que Ele é o princípio de todas as coisas. Vai começar falando assim, o Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo de toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu quanto na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes, autoridades, as autoridades do mundo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas, mantém tudo em harmonia, é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo de todos que ressuscitaram dos mortos,
Portanto, ele é o primeiro de tudo, pois foi do agrado do Pai que em toda a sua plenitude habitasse o Filho, e por meio dele o Pai reconciliasse consigo todas as coisas. Por meio do sangue do seu Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Amém? E parece que é um pouquinho longe, né? Que a gente está um pouquinho longe do tema, mas a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Paulo começa a carta falando assim: eu preciso falar para vocês uma coisa. Jesus é o primeiro em tudo. Ele não só é o primeiro, como ele é o que é digno de tudo. Ele é o que é o Senhor de tudo. Para tudo já era dele, tudo já pertencia a ele, tudo já existia por conta dele. Mas ainda assim, o Pai escolheu como caminho de reconciliar todas as coisas o sacrifício dele. E aí a gente vai ver que o amor bíblico, ele conflita com a exigência de cumprir os direitos pessoais. Porque se tinha alguém que tinha direito a qualquer coisa, esse alguém era Jesus. Jesus podia falar: Pai, eu não quero, e ele não ia precisar. Jesus podia fazer o que ele quisesse, porque ele tinha essa autoridade, ele tinha esse domínio, ele tinha essa supremacia, essa primazia. Mas a gente vê que ele abre mão desse direito para reconciliar o mundo com o Pai. E aí a gente olha para isso e fala assim: isso é a resposta clara, que a primeira coisa que Paulo está querendo falar a respeito do amor é que o amor, ele não leva em conta o seu próprio direito quando o assunto é reconciliação. Quando o assunto é reconciliação, Jesus podia falar: eu não quero me reconciliar com eles, eu não preciso me reconciliar com eles, eu não vou me reconciliar com eles. E ele tinha todo o direito, porque foi a humanidade que se rebelou contra Jesus, foi a humanidade que se rebelou contra Deus. Mas ele abre mão desse direito, e por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue derramado numa cruz, ele reconcilia todas as coisas. E aí a gente segue o texto, né? A gente segue o texto e a gente vai perceber que Paulo continua também. E aí Paulo vai falar sobre outra verdade, que agora, por causa desse sacrifício, nós somos novas criaturas. Ou seja, porque Cristo nos amou, ele nos transformou, ele nos mudou. Paulo vai falar e vai usar o princípio de vestir uma nova natureza no versículo 2, e vai falar sobre a liberdade que a gente tem em Cristo, no capítulo 2. E ele está falando que não é sobre um âmbito moral agora a vida. A vida não é mais sobre um âmbito moral de certo e errado, de coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso fazer, porque isso é moralmente certo e moralmente errado. Paulo está falando assim: agora vocês já são novas criaturas, vocês precisam viver como novas criaturas. Nós precisamos entender que nós já não somos mais quem nós éramos, porque Jesus nos amou. E aí fica uma pergunta: você entende e você tem noção que se Jesus não tivesse te amado, você nunca conseguiria ser melhor do que o que você é? Olha para todas as suas inconformidades, para todas as coisas que são abomináveis dentro de você, que você olha para você e você odeia, você despreza, e você fala assim: credo, isso é quem eu sou. E aí todas as vezes que a gente não é isso, a gente só consegue não ser isso, porque Jesus nos amou de tal forma, que Ele falou: agora vocês são uma nova criatura.
Vocês já não são mais os mesmos. Eu tenho uma nova natureza para te dar. Só que o que é importante a gente pensar? Que Jesus primeiro morreu por nós. Primeiro Ele se sacrificou. Para depois Ele nos transformar em novas criaturas. Se Ele esperasse que a gente fosse melhor, para então nos amar e nos transformar, a gente nunca seria melhor. Porque a gente não é melhor porque a gente tem que ser melhor e a gente se empenha em ser melhor, porque a gente é melhor porque sendo amado por Deus, entendendo que Deus nos amou, a nossa vida muda de sentido, o nosso caminho é transformado, e aí a gente já não é mais quem a gente era, mas tudo isso porque Ele nos amou, enquanto nós ainda éramos totalmente desprezíveis. O amor, ele não é dado como troca pelo merecimento. Pelo contrário, não havia nada que pudéssemos fazer para merecê-lo. E mesmo sem merecer, fomos amados. O amor humano normalmente funciona, o amor que a gente conhece, normalmente ele funciona numa lógica de troca. Então eu procuro nas pessoas razões pelas quais eu vou amá-la. Então eu olho para o Harrison e falo assim, poxa, Harrison é um cara muito legal. Pensa num cara inteligente, paciente, competente. Tem razões pelas quais eu vou amar o Harrison. E aí eu vou lá e amo o Harrison. Só que aí, essa mesma lógica faz eu olhar para uma outra pessoa e falar assim, poxa, o Thiago já não é tão legal. Olha, ele é preguiçoso. Ele é enrolão, ele é enrolado. Ele tinha que fazer as coisas, mas ele deixa para depois. E aí a gente olha e fala assim, não, esse não merece ser amado. Ou o pior, né? A gente olha e fala, não, esse não merece nem a nossa convivência. E aí, enquanto eu estava pensando, eu entendi que isso, de certa forma, é uma forma de idolatria nossa. Onde a gente idolatra a gente mesmo. Porque eu decido se vou amar ou não a Júlia a partir da minha observação. E dependendo do que eu acho da Júlia, eu decido não amar ela. E decido que ela não é digna de ser amada. Só que Deus, olhando para a Júlia, entendeu que ela era tão digna de ser amada, que Ele enviou Jesus para morrer por ela. E aí, por que a minha observação, porque o meu olhar é mais importante do que o olhar de Deus? Porque eu dou mais ouvidos, eu vou usar essa expressão, ficou boa. Porque eu dou mais ouvido aos meus olhos do que eu dou ouvido para Deus. Porque eu olho para algumas pessoas e falo assim, essa merece ser amada, essa não merece. Mas a carta continua, e Paulo continua batendo na gente. Quando a gente chega no capítulo 3, depois de dizer quem Jesus é e o que Ele fez por nós, Paulo passa a mostrar como essa verdade precisa transformar a maneira como nós vivemos. E deixa claro que a vida cristã não é apenas uma lista de regras sobre o que pode e o que não pode ser feito. O problema do pecado não é apenas quebrar uma norma moral, mas é viver de forma incompatível com essa nova identidade que recebemos. Nesse aspecto, a gente vai entender que a nossa forma de viver precisa ter mudado. E enquanto eu estava pensando nisso hoje de manhã, eu cheguei à conclusão de que a gente precisa encarnar as verdades que a gente tem na nossa cabeça, sabe? Porque se eu falar assim, vou perguntar para o Lu, o que está escrito em João 3,16? Pode falar mais alto, tá certo. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu unigênito para
mas tem a vida eterna. Amém. Porque Deus amou o mundo. É uma verdade que está aqui. Às vezes está aqui, mas às vezes não encarna na nossa vida, não encarna no jeito com que a gente realmente trata os outros, não encarna no jeito que a gente vive nesse mundo, não encarna no jeito que a gente vive com a nossa família, não encarna no jeito que a gente vive no nosso trabalho, não encarna no jeito que a gente vive no nosso bairro, não encarna nem no jeito que a gente vive na igreja. A gente tem verdades que estão aqui, tem verdades que até chegaram até aqui, mas a Bíblia fala de trazer essa nova natureza para o mundo, porque a Bíblia fala que a criação anseia com altas expectativas a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não são manifestos pelo que eles acreditam, nem aqui, mas é pelo que eles encarnam, é pela forma como que eles encarnam isso. E a gente segue o texto, e agora no capítulo 3, Paulo continua. Então, a gente já viu que a gente não merecia ser amado. A gente já viu que Jesus tinha o direito de não nos amar. Mas a gente já viu que depois que Ele nos amou e reconciliou a gente com Ele mesmo, a gente foi chamado para ser novas criaturas. E agora nessas novas criaturas, Paulo fala algo que a gente não consegue perceber tão claramente no nosso dia a dia. Por quê? Porque o texto vai falar assim: e agora já não tem mais nem judeus nem gregos, nem bárbaros, nem livres e nem escravos. E a gente não entende isso de verdade. Por quê? Porque o judeu, ele tinha um senso de que eles eram o povo escolhido por Deus. Então, entre todos os povos, Deus escolheu eu, judeu, aqui para amar e para ser portador da aliança dele. O grego já olhava para o judeu e falava assim: que povo atrasado, eles não têm filosofia, eles não têm cultura, eles não têm nada, eles são burros, eles acreditam em um Deus só. Que loucura é essa? Em um Deus que é invisível, que nem aparece. Então, vê, a gente está falando de situações extremamente contrárias, mas às vezes quando a gente lê, a gente não para pensar nisso. E quando Paulo fala assim, agora já não tem mais nem judeu e nem grego, na verdade ele está ofendendo os dois. Ele está falando: judeu, não adianta mais você se gabar por ser portador da aliança. Grego, não adianta você achar que você detém a sabedoria, porque toda sabedoria não vale nada diante dessa verdade que eu estou apresentando para vocês. E aí ele continua falando, e ele continua piorando a situação, porque ele vira assim e fala assim: não há nem escravos e nem livres, nem escravos e nem senhores. E aí você imagina, a gente não tem a memória da escravidão recente no Brasil, que foi uma das maiores atrocidades que já aconteceram. E o mundo que Paulo escreve é permeado por essa atrocidade de escravidão, onde o senhor se achava muito melhor que o seu escravo, achava que podia bater, que podia maltratar, que podia até matar. E aí Paulo vai falar assim: ó, senhor de escravo, vou falar uma coisa para você. Você é igual ao seu escravo. E aí ele vira para o escravo, que com certeza devia odiar o seu senhor, porque se alguém te bate, te maltrata, mata, não é uma pessoa que você vai gostar. Ele fala assim: escravo, eu tenho uma notícia para você. Você também é igual ao seu senhor. Diante do amor de Jesus, todos são nivelados da mesma forma. Todos são nivelados e aplumados de forma que ninguém tem mais para oferecer para Deus. E ao mesmo tempo ninguém tem menos, porque na verdade ninguém tem nada. Se não é a ação de Jesus nos amar
primeiramente, a gente não tem absolutamente nada para entregar para Ele. Porque até o amor que a gente consegue devolver para Ele é plantado por Ele, por conta do amor que Ele tem pela gente. Então o texto ele vai falar, agora vai ficar mais difícil. Por quê? Porque você vai ver alguém que é muito diferente de você. E você vai discordar de muita coisa que essa pessoa faz. Mas essa pessoa que você discorda de tanta coisa, também é alvo do amor de Deus. Essa pessoa que talvez hoje você odeia, também é alvo do amor de Deus. Essa pessoa que de repente fez tão mal, e você tem razões reais para odiar, essa pessoa também é alvo do amor de Deus. E aí Paulo continua o texto, e Paulo esse versículo vai ganhando uma dimensão maior quando a gente fala que o amor é a perfeita harmonia que faz com que nós estejamos, acima de tudo, revistam-se do amor, que em tudo nos une em perfeita harmonia. Ele vai ganhando outros sentidos, quando um pouquinho antes Paulo ainda fala assim, e tem uma coisa, vocês precisam se suportar em amor. E suportar é uma palavra que envelheceu mal, porque a gente olha para a palavra suportar e fala, essa pessoa é insuportável, não consigo suportar, mas vou suportar você, vou suportar. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, imagina a igreja como uma fila de pessoas, onde ninguém está na frente de ninguém, só que é uma fila de pessoas machucadas. Algumas de repente não têm o braço, outras já não têm a perna, outras não têm o dedinho, outras estão bem, só que se as que estão bem tentar andar sozinhas, elas vão deixar de ser corpo, e isso não faz bem. Se as que estão doentes e feridas tentarem andar sozinhas, elas vão ficar para trás, e ficando para trás, quem está na frente também deixou de ser igreja e já não faz bem. Qual que é a forma de lidar? É um apoiando no ombro do outro, um segurando o ombro do outro e se apoiando um no outro, onde as minhas forças fortalecem as suas fraquezas e as suas forças fortalecem as minhas fraquezas. É isso que Paulo fala quando ele fala, suportem uns aos outros em amor, deem suporte. Sejam suporte, sejam o ombro que essas pessoas precisam para carregar, seja o ombro que essas pessoas precisam para andar, porque se vocês tentarem andar sozinhos, vocês não vão conseguir. Vocês só vão conseguir viver essa nova natureza se vocês andarem juntos. E então, ainda que eu olhe para mim e fale, nossa, estou super bem, consigo até correr, eu preciso me segurar e falar assim, eu vou abraçar as pessoas que não conseguem. E se eu estou tão bem assim, eu vou levar no colo alguém, eu vou carregar alguém. O amor de Jesus, ele é isso. O amor de Jesus, ele é exatamente isso. É um amor que proporciona com que nós consigamos suportar uns aos outros, porque Ele nos suportou. É Ele quem nos dá suporte. E aí agora Paulo vai falar sobre a forma de viver. A maneira com a qual a gente vive não pode mais ser marcada por mentiras, maldade, ira, indignação. Pelo contrário, Paulo descreve que devemos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Alguém lembra dessa lista em algum lugar? Aonde que está essa lista? Não precisa falar o texto, ou a referência, só onde, só o nome. Mas os frutos do Espírito. Uma forma que eu comecei a ler esse texto dos frutos do Espírito
que o fruto que o Espírito produz é o amor. Ponto. E o amor se manifesta em bondade, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade. Próximo. Mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas já não tem lei. Então Paulo está falando assim, vocês tinham um jeito de viver antes. E o jeito que vocês viviam antes envolvia ira, envolvia maldade, envolvia indignação. Mas agora essa nova natureza é incompatível com tudo isso. Onde antes tinha ira, agora precisa ter bondade. Onde antes tinha ira, agora é preciso ter paciência. Onde antes existia ira, agora é preciso ter mansidão. Onde antes havia ira, agora é importante haver domínio próprio. Onde antes havia maldade, agora é necessário ter bondade. Agora é necessário ter paciência. Agora é necessário ter mansidão. Agora é necessário ter humildade. Ele fala que suportar uns aos outros é perdoar uns aos outros. Em outras palavras, Paulo está descrevendo uma comunidade marcada pela mesma graça que recebeu de Jesus. E aqui, Paulo encaixa nesse clímax que é: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o que une todos em perfeita harmonia. Paulo não está falando que o amor ele é mais uma dessas qualidades. Paulo não está falando, não está nivelando o amor com a bondade, não está nivelando o amor com a mansidão, não está nivelando o amor com a humildade. Paulo está falando, acima de tudo isso, se revistam do amor. Porque dá para ser bom sem amar? Dá. Só que é só para responder ao meu próprio ego, é só para responder ao meu próprio orgulho. Dá para ser humilde sem amar? Dá. Dá para fazer tudo isso sem amar. Mas tudo isso sem amar são coisas que estão peladas. São coisas que não são completas, porque acima de tudo a gente precisa revestir todas essas novas habilidades que a gente recebe do Espírito Santo com o amor, que é o vínculo da perfeita. Por isso que é incompatível, e a gente fala assim, o mundo fala do amor, mas ele não entende o que é o amor. O mundo não consegue amar de verdade. Eles admiram, eles olham, mas é impossível para o mundo amar de verdade, porque o verdadeiro amor é difícil, não é fácil. O verdadeiro amor ele só nasce no nosso coração quando a gente olha e entende que a gente não merecia ser amado. E mesmo assim a gente foi. Quando a gente entende que a gente não tinha nada para oferecer, e ainda assim a gente foi amado, a gente tem a condição de olhar para quem não tem nada para nos oferecer e amar eles de verdade. Amar não é só ser bonzinho. Amar é suportar. Amar é uma atitude. A gente falou muito sobre um sentimento, mas amar é, acima de tudo, uma atitude de encarnar o Cristo vivo para essa realidade. Ninguém consegue ver Jesus no mundo. Jesus não sai aparecendo por aí e falar, ei, eu sou real. Ele pode fazer isso, pode, mas ele não faz. O que ele faz é, filhos, o mundo vai entender que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros com esse amor que é o perfeito elo, que é o elo perfeito que une todas as coisas, o mundo vai entender que vocês são meus discípulos. E se vocês são discípulos de alguém, é porque esse alguém é real. A gente é responsável por trazer Jesus para a nossa realidade. A gente é responsável por materializar Jesus, por ser muito mais do que só ter o pensamento dele, mas ser as mãos dele, ser os pés dele, ser a boca dele, ser a voz dele, ser o abraço dele. João vai mais para frente. João vai falar assim, filhinhos, amemo-nos uns aos outros.
Porque quem não ama não pertence a Deus. O amor é quem... E aí parece que é contraditório porque eu falei que é difícil, porque realmente não é fácil. Mas o amor, ele só pode ser dado para a gente pelo Espírito de Deus. Então, se a gente tem dificuldade de amar alguém, a gente tem um Deus que nos ouve, que ouve quando a gente se aproxima dele e fala assim: Pai, me ajuda a amar, me ajuda a amar essa pessoa. E aí vocês vão lembrar que no comecinho eu falei que o amor de Jesus foi o que mudou a nossa realidade, mudou a nossa natureza. E o amor de Jesus é o que muda a natureza do próximo para mim. Porque eu olho para o outro e vejo nele um monte de coisa que eu não gosto. E aí ele é o outro. Ele é o outro. Mas aí eu começo a falar: Jesus, me ensina a amar com o seu amor, me ensina a olhar com seus olhos, me ensina a querer abraçar quem o Senhor quer abraçar, me ensina. E aí Jesus vai mudando os nossos olhos, e aí o outro que já era tão outro, agora já é um semelhante. Eu olho para ele e consigo me compadecer, falo: nossa, ele deu um grito comigo, mas talvez ele estava tendo um dia difícil, que nem eu tive semana passada. Ele foi mal educado, ele não me deu um bom dia, mas talvez esse dia, hoje não foi um dia bom para ele. E aí a gente vai começando a amar os outros. Tem uma senhora que repete muito uma mesma frase, e eu falo que esse é o versículo mais difícil da Bíblia, que é: sê tu uma bênção. É um versículo que é extremamente difícil, mas a gente só vai conseguir ser uma bênção na vida de outra pessoa se a gente amar essa outra pessoa. Se a gente não amar, a gente pode até querer ser uma bênção na vida dela, mas no fim a gente está tentando fazer o nosso próprio nome, tentando garantir o nosso galardão no céu. Então, olha Deus, olha como eu sou bom, eu amo essa pessoa, eu sou bom com essa pessoa. E Deus está falando: mas não tem amor. E se não tem amor, não é de verdade, porque o amor é o vínculo perfeito, que une tudo, é o elo perfeito, o que garante perfeita harmonia. Então, se não tem amor, nunca vai ter harmonia. E se não tem amor, não tem reconciliação, porque Deus, por nos amar, se reconciliou com a gente. Se não tem amor, não tem transformação de realidade, porque a gente vai continuar olhando para a pessoa, vendo na pessoa os mesmos problemas de sempre, as mesmas razões pelas quais a gente pode olhar e se encher de autodireito e falar assim: eu tenho o direito de não amar essa pessoa por causa disso. O amor é o vínculo perfeito, é o elo perfeito. O amor é o que garante para uma igreja que ela é uma igreja de Jesus. Sabe, às vezes a gente fica muito preocupado e a gente fala assim: nossa, tantas igrejas fechando, tantas igrejas parando. Mas tem uma igreja que nunca parou, uma igreja que nunca fechou, pelo contrário, uma igreja que continuamente continua avançando contra o inferno, que é a igreja de Jesus. E a gente só é parte dessa igreja de Jesus quando a gente entende que, ainda que às vezes a gente não consiga, mas a gente precisa amar. A gente precisa amar as pessoas como a gente ama nós mesmos, e amar a Deus acima de todas as coisas. Mas às vezes a gente está amando a gente acima de todas as coisas, e aí a gente não consegue nem amar Deus como nós mesmos. Imagina amar o outro, que é tão diferente. Esse ano tende a ser um ano difícil, por ser ano de eleição. E 2024 fez grandes estragos. 2022 fez grandes estragos. 2020 fez grandes estragos. Eu tinha um grupo de amigos que se desmanchou
de uma amizade de mais de 15 anos por causa de Lula ou Bolsonaro. E é tão difícil eu olhar para o outro e falar assim, nossa, você pode pensar diferente, mas ainda assim eu continuo te amando. É tão difícil. A gente vê famílias que se desfizeram por causa disso, ou por causa de qualquer outra coisa. A gente vê situações que a gente fala, nossa, isso aqui só precisava de uma gota de amor para resolver, mas o caos está feito, a gente não encontra nem sequer uma gota de amor. Que sejamos nós essas gotas de amor, que sejamos nós essa voz de amor, esse abraço de amor, esse afeto que Deus tem pelo seu irmão, que Deus tem pelos seus filhos, que Deus tem pelos seus pais, que Deus tem pelos seus colegas, que Deus tem pelos seus amigos, pelos seus vizinhos. Que sejamos nós a encarnação desse amor. Amém? Amém? Eu queria te convidar a baixar a sua cabeça. E queria ressaltar que antes de Deus exigir que você ame qualquer pessoa, você precisa entender que você é amado. Você precisa entender que o amor de Jesus já se sacrificou por você, que Jesus já se sacrificou por você, por uma vida melhor, por uma natureza diferente, para te reconciliar com Ele. Jesus já morreu por você. E tendo essa certeza, que os nossos espíritos estejam constantemente prostrados em humildade diante de um Deus que ama a gente e que nos chama para amar os outros, que nos chama para amar o próximo, que nos chama para amar o mundo. Nós éramos aqueles que precisavam ser reconciliados. Nós não éramos aqueles que mereciam ser amados, mas nós éramos aqueles que estavam distantes. Mas Cristo abriu mão dos seus direitos, derramou o seu sangue e nos trouxe para perto. Por isso o amor, ele não é mais uma virtude da vida cristã. O amor é a marca de quem compreendeu o Evangelho. E por isso Paulo diz, acima de tudo, revistam-se do amor que une todas as coisas em perfeita harmonia. Que acima das diferenças haja o amor. Que acima das ofensas haja o amor. Que acima do orgulho haja o amor. Que acima das necessidades de vencer discussões haja o amor. Que acima da vontade de provar que a gente está certo e o outro está errado, que exista o amor. Foi assim que Jesus nos amou. Um amor que é supremo, um amor que é sublime, um amor que é elevado, e um amor que de verdade a gente não vai entender, mas a gente não foi chamado para entender esse amor, a gente foi chamado para se revestir dele, a gente foi chamado para deixar com que ele vista a nossa nova natureza. Pai, a sua palavra é a manifestação do que nós entendemos que o Senhor tinha para falar conosco essa noite. E o que nós pedimos, Pai, é que o Senhor nos ensine a te amar, mas que o Senhor também nos ensine a amar o nosso próximo. Que o Senhor coloque no nosso coração todos os dias essa realidade, que não merecendo nós fomos amados, não tendo nada para te oferecer, fomos atraídos para ti. E não tendo como pagar, ainda assim continuamos sendo amados. Para que as nossas relações sejam permeadas por essa verdade. Porque nós não precisamos que o outro seja bom o suficiente para nos amar, mas nós precisamos amar, porque o Senhor o ama, e o Senhor nos ama, e o Senhor chama
nós para fazermos parte de uma mesma família, o Senhor nos chama para sermos parte de um mesmo corpo, e às vezes a gente está tão distraído nas nossas necessidades, tão distraído no nosso orgulho, tão distraído no nosso ego, tão distraído nas nossas vontades, tão distraídos em tantas coisas que nos cegam para o seu amor que superou todas as barreiras. E aí a gente olha para o outro e fala assim, não, isso não vale a pena, ou isso não deveria, não quero mais, isso não precisa estar na minha... Pai, a gente é muito falho, a gente é muito pecador, a gente luta ainda com duas naturezas. Pai, ensina-nos a cada vez mais nos despir da natureza velha, para que cada vez mais nos revestindo da nova natureza, nós sejamos as suas mãos nesse mundo, nós sejamos a sua voz nesse mundo, nós sejamos os seus pés, o seu abraço. Pai, que o mundo entenda o que é o amor ao olhar para a gente, que o mundo entenda que nós somos seus discípulos, porque nós amamos uns aos outros, porque nós nos amando, conseguimos perdoar os nossos irmãos quando eles falam com a gente, conseguimos reconstruir pontes que foram derrubadas, ou derrubar muros que foram erguidos, porque o Senhor nos ama, e o Senhor nos chama a viver essa nova realidade, em nome de Jesus, Pai, para a sua honra e para a sua glória, Pai, amém, amém.